Glória a Deus. Que bom que você veio. Pessoal de casa que acompanha, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar aqui mesmo. Por enquanto, as crianças que tem aqui são quase adolescentes, né? Só uma pequenininha, mas que tem uma mentalidade já de adulta, já avançada. Porque só isso é bom os jovens ficarem também para ouvir essa palavra de hoje, né? A palavra de hoje foram mais de 3 horas de estudo para poder formar a pregação de hoje, porque foi muito estudo para poder preparar essa pregação de hoje para você. Vai ser tremendo, né? Inclusive, estou sentindo até falta de bastante gente agora de manhã, né? Não sei se foram visitar os mortos. Será que foram visitar os mortos? E não vieram por causa disso? Que a palavra fala sobre isso também. A palavra que a gente vai estudar hoje vai falar sobre essa cultura que é implantada na cabeça das pessoas, totalmente contrária aos princípios do Senhor. Segundo Jesus, deixa só eu enterrar o meu pai e depois eu volto. Ei, deixa os mortos enterrar seus mortos, me segue agora. Mas existe uma cultura que, se bobear, tem até crente que não veio agora de manhã por causa do dia de hoje. Espero que não seja isso, né? Mas a palavra vai ser tremenda. Essa palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, vai ser tremendo. Que Deus me ajude a falar, a explicar muito bem essa mensagem para você e te faça entender o que vai ser falado. É totalmente atual para os nossos dias de hoje. Totalmente atual para os nossos dias. Para a juventude, então, é extraordinária essa palavra. Para o que aconteceu essa semana aqui no Rio de Janeiro, essa palavra também é excelente. Meu irmão, prepara o coração para poder aprender, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Na televisão, abre em 1 Samuel 2,30 e bota na King James. A gente vai estudar o capítulo 1 de Daniel. Vamos hoje estudar o capítulo 1 de Daniel. Eu vou ter que ver todas as minhas anotações, pesquisas, porque tem muita coisa aqui que eu separei histórica para a época, para poder estar lendo, você poder entender todo aquele contexto, todo aquele ambiente, toda aquela cultura, doutrinação, manipulação da época que Daniel viveu e no lugar que ele e seus amigos viveram. Primeiro, eu vou ler só um versículo ali, que é Samuel, e depois eu leio com você em Daniel. Você pode ficar em Daniel. Eu vou só ler ali o pedacinho só. Está escrito assim, ó, 1 Samuel 2,30, ali na TV fala assim, ó. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: eu prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito, tal coisa. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Fala comigo: honrarei aqueles que me honram e os que me desprezam também serão desprezados. Tá aí o que Deus falou, vou declarar solenemente. Havia uma promessa de Deus para Eli e sua descendência, só que ainda que Eli era um homem de Deus, mas estava virando um homem de Deus relaxado na vida espiritual e ministerial, não pecador, mas relaxado. E maldito aquele que faz a obra relaxadamente, né? E teve filhos, esses sim faziam a obra em pecado. E ele sabia daquilo ali,
e ele não pune, ele não tira do ministério, ele não tira da obra, mas porque era filho, ele acaba deixando fazer a obra em pecado, fazendo besteira, corrompendo um povo, até que uma hora que Deus fala, chega. Deus deixa acontecer durante o tempo, mas depois ele fala, chega. Aí declara essa palavra, né? Eu vou honrar aqueles que me honrarem. Daqueles que me desprezarem também serão desprezados. O Eli, ele despreza as coisas do Senhor por causa dos seus filhos, né? E acaba trazendo a morte para ele, para os seus filhos e para toda a sua família por causa disso. Mas eu não quero falar sobre ele não, só expliquei o contexto de quando Deus deu essa palavra. Honrarei aqueles que me honrarem, aqueles que me desprezam também serão desprezados. Agora, indo para o livro de Daniel, capítulo 1, a gente vai ler todo o capítulo 1 hoje. Hoje iremos estudar todo o capítulo de número 1 do livro de Daniel. Todo mundo já conseguiu achar aí o livro de Daniel? É Antigo Testamento, é um dos profetas, até tido como profetas maiores, mas é um livro pequeno. Logo depois de Ezequiel, aí vem Daniel. Ezequiel é um livro grande, é mais fácil de achar. Eu anotei aqui também, né, antes de começar a leitura do livro de Daniel, eu anotei algumas palavras. Eu estou no capítulo 6, estudando o capítulo 6, do 7 em diante são as profecias do Apocalipse em Daniel, né? E, aliás, vou para o 7, né? O 6 eu já li. E até o 6, eu anotei algumas palavras que eu chamei de palavra-chave, aonde você enxerga e vê ela se repetir várias vezes no livro de Daniel. São verdades que estão lá dentro. Por exemplo, no livro de Daniel, algumas palavras-chave. Jejum. Você vai enxergar que ele foi o que ele foi, que ele chegou onde ele chegou, conquistou o que conquistou, foi honrado como foi honrado. Uma das ferramentas que ele usa para alcançar isso é o jejum. O livro inteiro fala de vários jejuns que Daniel fazia a Deus. Amém? Uma pergunta para você, não me responda. Você já fez jejum para Deus? Não me responda não. Você tem o hábito de vez em quando fazer um jejum ao Senhor? Jejum é tão bom para a saúde também, ainda faz muito bem para a saúde o jejum. Salvo algumas pessoas que talvez por causa de remédio que toma, não poderá fazer jejum. Mas tirando isso, eu recomendo você aprender sobre o jejum e tirar uns momentos para jejuar. Agora, o jejum, né, obviamente, se você nunca fez jejum, a não ser para fazer exame de sangue, algo assim do tipo, você não precisa fazer um jejum gigantesco de uma hora para outra. Você pode começar estendendo 1 hora. Todo dia, pastor, toma um café às 7 horas da manhã. Eu vou tomar às 8. Às 7 até às 8 eu vou tirar para orar e para ler. E às 8 eu tomo café. Ou seja, eu fiz 1 hora só, acrescentei 1 hora. Ao invés de tomar café aquela hora, eu tomei mais tarde. Né? Ou à noite, ou cortei uma coisa que eu sempre como, um doce, não sei o quê, para poder, né, enfraquecer a carne, me fortalecer espiritualmente. O livro de Daniel é um livro marcado por jejuns e, só jejum sinistro. Não era jejum mole, não. Só jejum que eu, pelo menos alguns deles, não conseguiria fazer. Eu acho que ninguém nos tempos de hoje, alguns deles conseguiria fazer. A gente vai falar sobre jejum também. Outra palavra-chave no livro de Daniel, oração. Fala comigo, Daniel era um homem de muita oração. Ele não era homem de oração, ele era homem de muita oração. Jejum e oração era com Daniel. Ele era o cara do jejum e da oração. Então você vai ver também, durante todo o livro, jejum e oração se repetindo constantemente, e ele vencendo guerras, recebendo revelações divinas, coisas sobrenaturais de Deus para ele, através do jejum e da
oração. Então, olha como é que isso é importante. Além do jejum, da oração, uma outra palavra-chave que fizeram Daniel, seus amigos, que até o irmão cantou aqui o nome deles, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, o nome original deles, né? Era a excelência. Tudo que eles faziam com excelência. É ler esse livro e ver a forma deles falarem, deles se comportarem, de trabalhar, e eu fico assim, meu Deus, eu nem sei se eu me converti ainda. A excelência desses caras é tão grande, é um padrão tão alto, mas tão alto, que eu fico assim impressionado. No capítulo 6, que foi o último que eu li, esses dias, examinaram 24 horas do dia de Daniel, durante uma semanas, para ver se ele cometia alguma falhazinha. Não é pecado não, alguma falha, para poder querer armar contra ele, contra o rei. E viram que o cara era excelente em tudo aquilo que fazia. Aí quando eu li, eu pensei em mim. Se tivesse que procurar falhas em mim, encontraria. Eu pensei no meu trabalho na igreja. De vez em quando eu atraso alguma coisa, demoro para depositar o dinheiro, veio depositar hoje, deposita amanhã, o fechamento da semana veio te fazer na segunda, às vezes eu faço na terça de manhã, agora a vez está me ajudando. Encontrei várias falhas em mim. No Daniel, nenhuma. O cara era excelente, perfeito, tudo que fazia. Tudo que ele fazia. É um negócio assim, a excelência é uma das palavras-chave e marcadas do livro de Daniel. Outra palavra sensacional, chave para esse livro. Anota essas palavras, tá? Jejum, oração, excelência. Essa aqui também, ó. Relacionamentos. Seria muito mais difícil, ou talvez nem conseguiria, Daniel fazer o que ele fez, ser o que ele foi, sozinho. Seria muito mais difícil, ou talvez ele nem conseguiria ser o que ele foi e fazer o que ele fez se fosse sozinho. Relacionamentos. Daniel andava com 3 caras que também eram de jejum, de oração, de excelência e de Deus também igual ele, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego. Então um ajudava o outro. Talvez um dia o Sadraque estava meio para baixo, podia o Daniel ajudá-lo, encorajá-lo. Não, fica para baixo não, vamos continuar. Aí se um dia estava o Daniel meio para baixo, aí vinha o Mesaque, não Daniel, levanta a cabeça, continua firme. Eram 4, esse relacionamento, eram 4 jovens, depois adultos, senhores, excelentes. Esses relacionamentos que eles tinham em Deus, né, e com eles ajudaram a chegar onde chegaram. Então, relacionamentos. Relacionamento te puxa para cima ou te puxa para baixo. Tem 2 coisas que servem como escada na vida. Para que serve uma escada? Para subir e para descer. Tem 2 coisas que servem como escada na vida de qualquer ser humano: ambiente e relacionamento. Todo ambiente, todo relacionamento é como uma escada. Ou te faz subir, ou te faz descer. Anote isso aí. O ambiente da Babilônia era para descer. Só que ele com seus amigos e outras coisas juntos, fizeram subir num lugar que é para descer. Amém? Então, relacionamento é outra palavra-chave. E, finalizando, a última palavra-chave que eu anotei, podia ter outras também, né? Só que nessa se inclui muita coisa, a palavra princípios. Anota aí, princípios. Jejum, oração, excelência, relacionamentos e princípios. Aí se você vê no livro de Daniel sobre, uma palavra-chave é honrar a Deus, porque eles honraram a Deus. Está dentro do princípio. Uma palavra-chave era a fidelidade a Deus. Está dentro do princípio. Então, dentro da palavra princípios, você encontra outras palavras-chave, mas que já está dentro da palavra princípio, como a fidelidade, como honrar a Deus, como o compromisso com Deus. Quem já ouviu? Mas eu não tenho tempo. Quem já ouviu essa palavra?
Eu não tenho tempo. O Daniel, mesmo naquela época, sem a tecnologia de hoje, governando mais de 120 cidades, à moda antiga, ele arrumava tempo para orar 3 vezes por dia, todos os dias. Então não tem essa história que não tem tempo. Ele honrava, ele tinha um compromisso de oração, ele seguia princípios a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo até aqui? Então, é sensacional. O livro de Daniel, se você apenas ler direto, vai ser muito bom. Mas se você estudar e conforme Deus for te abrindo o entendimento, vai ser muito mais do que bom, vai ser sensacional, extraordinário esse livro. Eu assisti um podcast essa semana, quando acabou a oração aqui, quinta-feira. Fui para academia ouvindo um podcast. Aí no finalzinho o rapaz perguntou assim, se você pudesse conversar com uma só pessoa, qualquer pessoa, quem você escolheria? Aí eu falei, obviamente, se fosse para mim essa pergunta, eu falaria Jesus. Não tem como comparar. Se não falasse, fala, não, mas Jesus não pode. Fala assim, Jesus não pode, esse não pode. Todo mundo ia querer esse. Eu ficaria na dúvida. Eu falei assim, eu ficaria na dúvida. Eu escolheria racionalmente Paulo. Só por causa do Evangelho da Graça. Para poder aprender com ele. Que é o que eu vivo hoje. Mas isso racionalmente. Mas no interior, o que mais me daria vontade de conversar era o Daniel. Eu escolheria, não, você não pode Jesus, então eu quero Paulo, para poder aprender mais sobre a graça, porque é para os dias de hoje. É para mim, para edificar a igreja. Então Paulo teve a revelação, eu quero ele. Mas, isso assim, racionalmente. Mas aqui dentro, o que eu mais ia querer mesmo, conversar, bater um papo, perguntar, me ensina, de todos, era o Daniel. Ainda que eu ame a história de Jó, sou apaixonado por Abraão, José e tantos outros, eu acho que numa conversa, o cara quer me deixar assim, meu Deus, acho que eu nem tenho cérebro na cabeça. Tanto conhecimento quer ter, tanta inteligência e revelação. Nem o Salomão seria isso. Seria para mim o Daniel. Que esse aqui, meu irmão, honrou tanto a Deus e foi extremamente honrado por Deus também. Diga glória a Deus. Então, palavras-chave que eu separei são essas, né? Princípios. E todo princípio, uma vez que praticado, vai trazer bênçãos. Não tem jeito. Vai sempre trazer a honra de Deus para você. Vamos lá. Daniel capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim, ó. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, que era rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou, a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, né? Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse... Aí beleza, a história aqui, pessoal, a gente está lendo o versículo 1, aí diz que sitiou. No versículo 2 vai dizer que perdeu a guerra. Entre o versículo 1 e 2 deve ter passado meses. Porque chega e cerca. Aí fica lá dentro quietinho sem se entregar. Aí uma hora acaba a comida e a bebida e se entrega. Então do versículo 1 para o 2 deve ter passado meses. Do 2 para o 3 já passa mais meses também. Porque aí depois que venceu a guerra, matou um monte, pegou tudo que tinha que pegar, aí leva de volta para a Babilônia, demora semanas para voltar para a Babilônia, aí depois bota eles lá, aí agora, deu até um boom, né? É porque fica frouxa a pilha. Aí agora vai vir o versículo 3. Então do 1, 2, 3, meses estão se passando. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, aqueles que foram sequestrados quando ele dominou a nação lá de Judá, e da linhagem, só que esses filhos também tinham que ser da linhagem real, e 2 nobres, da nobreza, ou seja, pessoas que tinham uma educação, elas foram educadas, né? Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, já eram sábios, tá? Toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver
no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Volta aí para o versículo 3, eu vou ler na televisão agora, só que na King James. Bota na King James aí para mim, o versículo 3, vou ler o 3, o 4, a gente leu o 3 e o 4, né? O 3 e o 4 na King James, ó. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, que era o seu mordomo, chefe dos seus oficiais da sua corte. Pediu que trouxessem alguns dos israelitas que eram da família real e da nobreza. Ou seja, pessoas que já tinham estudo, né? Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e que fossem hábeis, habilidosos e capazes para servir aonde, igreja? No palácio do rei Nabucodonosor. E ele próprio, o próprio rei, com sua equipe, ficaria encarregado, olha isso aqui, de lhes ensinar o quê? O idioma e a cultura. Fala comigo, idioma e cultura. Que cultura era essa? Dos caldeus babilônios. Para por aqui, só aqui tem muita coisa. Só aqui tem muita coisa, né? Vamos lá. Primeira coisa, os jovens que seriam selecionados para trabalhar no palácio, para ter altos cargos, ele bota um monte de exigência. Tem uma palavra de Deus que diz que Deus não vê a aparência, mas Deus olha para o nosso coração. Certinho. Agora o contrário é verdade. O homem não vê o coração, o homem vê a aparência. A gente não pode ser um extremo de, mas Deus vê o meu coração, e você não cuidar do resto, e querendo trabalhar no palácio, e querendo ser cabeça, jogado. Não dá para fazer isso. Você guarda o coração para Deus ver, mas faz a sua parte da sabedoria, do estudo, da capacidade, você se capacitar, para que o homem, quando testar você, veja que você é habilidoso, é estudioso, é inteligente, é educado, foi capacitado, para que possa te treinar para ser promovido. Então não seja extremista de, mas Deus vê meu coração, só isso que importa. Deus vê, mas o homem não, o homem vê a aparência. O homem vê o teu comportamento, a tua forma de falar, de fazer, para poder promover você ou rejeitar você. Amém, igreja? Então fala comigo, para o homem, a aparência conta. Amém? Não haja um equilíbrio aí. Não despreza essa parte não. Aí eu vou ter que ver as anotações que eu fiz. Primeiro, a palavra jovens, como está no original na Bíblia, eu não anotei a palavra original hebraico, mas o significado dela. São jovens que normalmente significa de 12 a 17 anos. Então, muito provavelmente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 jovens, entre outros, eles tinham de 12 a, no máximo, 17 anos de idade. Aí, enxugando, a maioria crê que tinha 15, 16 ou 17. A idade deles devia ser de 15 até, no máximo, 17 anos. Então, tudo que vamos ler no capítulo 1 é de jovens que têm nem 18 anos ainda. Tudo que você vai ver aqui que fica assim, nossa, que sabedoria, que educação, que inteligência, que fidelidade, que firmeza, as virtudes. Estamos falando de jovens que têm 15 anos, 16, 17. Por isso que ele falou, tem que ser da nobreza, tem que ser da família real. Por quê? Porque desde cedo foram doutrinados, foram ensinados, têm estudo, foram educados. Não é jovem que cresceu jogado, jovem que não estudou, jovem que não tem educação, jovem que não sabe de nada. Pega da nobreza, pega da família real, porque esses daí já estão na metade do caminho para mim.
Eles têm estudo, eles leem, eles estudam, eles são habilidosos, eles entendem, porque são da família real, vão ser príncipes, vão ser reis. E para ser isso, eles entendem o poder do conhecimento, da inteligência, da educação, da sabedoria. Porque senão não vai conseguir ser príncipe, senão não vai ser rei. Isso lá em Judá. E agora para prover palácio, então eles são jovens que têm que ter cabeça boa, para eu poder agora, vou adiantar, manipulá-los para o meu lado, com a cultura. Amém, pessoal? Amém. Ou seja, esses 4 jovens, eles já, os jovens em si, né? Esses 4 também, eles já tinham sido discipulados. Fala comigo, discipulados. Em toda a cultura hebraica. A religião hebraica da época, os costumes, os hábitos, eles já tinham uma mentalidade hebraica. Eles já sabiam o que era certo e o que era errado. O que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Agora o seu povo foi vencido, os pais deles provavelmente assassinados, as mães talvez também foram, muito provavelmente esses jovens foram levar a Babilônia sem nenhum pai para ficar junto, sem nenhuma mãe para ficar junto, não tinha nenhum familiar adulto mais velho para poder estar cuidando, para poder falar, não faz isso, não faz aquilo, não tinha ninguém, era apenas jovens em uma outra nação, de outra língua, de outra cultura. Consegue imaginar que vai dar certo? Não, vai dar ruim. Jovens, uma outra nação, outra língua, outra cultura, e agora vai o próprio rei com a sua equipe tentar fazer uma lavagem cerebral neles. Isso aqui que o rei ia fazer, volta um pedacinho desse versículo aí, só um pedacinho. Uma vez só na seta para voltar. Para tentar ensinar idioma e cultura, esse ensinar o idioma e a cultura é o seguinte: eu vou tirar deles a mentalidade hebraica e vou colocar neles uma cabeça babilônica. Anotou isso aí? Pegou isso? Está entendendo como é que o diabo trabalha hoje também? Eu vou tirar tudo que eles aprenderam. São inteligentes, são sábios, só que aprendeu de lá. Eu vou tirar toda a cultura cristã, vamos botar assim para hoje, né? Judaico da época lá deles, sobre tudo o que era errado, o que era certo, o que faz, o que não faz. Eu vou ensinar a nossa cultura por 3 anos. 3 anos de martelando o que a gente faz na Babilônia, quais são os deuses que a gente serve, doutrinando sobre bruxaria, feitiçaria, magia negra, astrologia, ocultismo, deuses, tudo isso é colocar na cabeça deles. Eles vão ficar 3 anos estudando sobre deuses, sobre ocultismo, sobre magia, sobre astrologia, 3 anos botando na cabeça. Para quê? Tira da cabeça deles a mentalidade hebraica, cristã, e bota na cabeça deles a mentalidade babilônica. É forte ou não é, pessoal? Fala para o teu vizinho, é muito forte. Fala aí para ele, isso aqui é muito forte. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse, ela condena a Babilônia. Não é Babilônia física, não. Babilônia, há anos atrás, quando eu estava estudando, há 3 anos eu acho isso, eu tirei uma época para estudar o livro de Apocalipse. Aí eu comprei livros que falam sobre Apocalipse e cursos. E assisti tudo junto, li o Apocalipse, li os livros e li cursos. Aí uma das coisas que eu aprendi nessa época foi sobre a Babilônia, aonde a Babilônia de Apocalipse, ela simboliza sistema. Tem 2 Babilônias no Apocalipse, uma, o sistema religioso, outra, o sistema político. A Babilônia tanto é um sistema religioso corrompido, manipulado por Satanás, como também a Babilônia é um sistema corrompido, manipulado pelo diabo, tanto no religioso quanto no político. Se você ler lá o capítulo de um deles, aí você vê, isso aqui está falando do sistema religioso corrompido, essa Babilônia aqui.
Aí no outro capítulo, já essa daqui, é o político corrompido. São os dois sistemas babilônicos que o diabo trabalha para implantar a cultura babilônica, para implantar o idioma babilônico, para tirar toda a mentalidade do que aprendeu dentro de casa, com o pai e com a mãe, os bons costumes, para tirar tudo que aprendeu na igreja. No Brasil, por exemplo, a maioria cresce ou católico ou evangélico, vai aprender uma doutrina cristã para tirar tudo que foi colocado e colocar uma outra ideologia, um outro pensamento, uma outra mentalidade. Aonde? Implantando em escola, implantando em faculdades, implantando nas músicas, implantando nos filmes, implantando nas séries, implantando nas novelas, colocando toda essa cultura manipulada pela Babilônia, para formar uma mentalidade aonde aquilo que é errado para a pessoa é certo. Porque uma vez que eu aprendi aquela cultura, aquele ato, desde cedo eu estou ouvindo isso. Para quem não tem essa cabeça, está errado. Para quem tem a cabeça, isso aqui está certo. Posso dar exemplo, sim ou não? Sim. Exemplos aqui de hoje, no Rio de Janeiro, Brasil. Não teve um monte de pessoas... Não estou falando que eu sou a favor do que aconteceu, não, tá? Eu sou a favor de prisão e conversão, e não assassinato. Quem ganhou foi o inferno. Mas é menos pior do que o inocente morrer, óbvio. Mas o que eu sou a favor é prisão. E lá se converte. Mas o que eu estou comentando é o seguinte: pessoas que são a favor do bandido e contra a polícia. Por causa do lugar que ela nasceu. O bandido, como o pastor Mac falou, o bandido dá para ela, o caminhão vira, dá para ela carne, o arroz e o feijão. Ela não paga água, não paga luz, não paga internet. Dá uma falsa segurança. Aqui ninguém rouba, aqui ninguém pode fazer essas coisas. Se o meu marido me bate, eu falo com eles, eles vão lá e dão uma coça no meu marido. Se eu falo que a polícia não pode fazer nada. Então eu cresço num ambiente que lá naquela comunidade tem uma cultura, tem uma ideologia. Aí eu vejo eles de moto, de carrão, cordão de ouro. As músicas de lá de dentro, tá tudo metendo mal na polícia, no Estado, que realmente o Estado tá errado. Tem policial também, muito policial ruim e errado também tem. Algumas vezes entrou na minha casa e roubou as minhas coisas, policial, eu sei que acontece isso. Pastorei 5 anos na Vila do Pinheiro, eu sei que isso acontece também. Aí, quer dizer, eu formo uma cabeça aonde eu sou a favor do bandido e contra a polícia. Eu sou a favor do ser humano e não do crime, não do criminoso. Sou a favor daquela alma, dela ser presa, pagar pelos seus erros, quando já está errou, e ser realmente ressocializado um dia, ensinando aquilo que é certo para ela, realmente, isso é a favor. Só que eu estou falando da cultura, aonde está implantando. Aonde está implantando na escola, aonde você vê jovens que estão indo para a faculdade, estão indo para a escola, crente, mas daqui a pouco a menina que entrou lá com um cabelão bonitinha, faz um moicano e vira feminista. Usa short de homem agora, roupa de homem. Fica esquisita. É o movimento libertador feminista. Ela foi manipulada pela cultura da escola dela, pela cultura da faculdade dela. O garoto entrou ali homem, aí descobriu que agora é mulher. Descobriu que é homossexual, mas foi homem até os 20, até os 21. Só virou homossexual depois daquela faculdade. Uma boa família, era contra as drogas, agora marcha a favor de liberação de drogas. Mesmo vendo que está acabando com as pessoas, essa praga desgraçada das drogas. Mas hoje é a favor. Não, mas é só uma pequena dose. É assim ou não é, pessoal? Isso é o sistema da Babilônia, que Apocalipse condena, que acontece hoje. Um sistema diabólico que quer trocar a mentalidade cristã, quer tirar o que aprendeu com o pai, o que aprendeu com a mãe, o que aprendeu de certo na igreja e colocar tudo de errado na cabeça. Tudo de errado. Porque uma vez que aprendeu errado, não é mais errado isso aqui, agora é certo. O errado vira certo para mim. Quer ver? Eu fiz pesquisas. Eu fiz umas pesquisas aqui que eu tenho que ler para te passar.
falando sobre cultura, sobre essas ideologias, a cultura, essa manipulação, esses hábitos, né? Tanto da Babilônia na época que eu separei para você, quanto no dia de hoje. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Vou ler um para você. Você vai achar, né? Vou ler 5. Separei 5 para você, que é cultura, é cultural daquela região, é hábito daquilo ali. Para nós é absurdo, para eles é normal. Quer ver? Eu separei 5. Ó, Nigéria. Na Nigéria, ainda hoje, casamento é feito por dote e a mulher tem submissão total, não tem vontade própria. O marido manda em tudo. Tem certo lugar na Nigéria que é assim. E olha que coisa que tem aqui, ó. Faz parte da cultura, aqui, ó, em várias etnias, como os Hausa, não sei como é que fala não, H-A-U-S-A. E também a outra etnia, outro clube aí, outro povo ali, Fulani. É comum a mulher, ainda hoje, ser comprada por dinheiro e o marido tem direito cultural sobre ela de discipliná-la fisicamente, bater na mulher. Alguém aqui acha normal ou certo bater em mulher? Aqui é. Vai piorar. Em algumas vilas, a mulher ainda acredita que se o marido não bate nela é porque não a ama. Tô falando sério. Se o marido não bater na mulher, a mulher fala, ele não me ama. Eu ouvi isso na internet, por isso que eu pesquisei. Eu ouvi um pastor falando, que já teve membro da igreja que foi até ele. Falando, pastor, meu marido não me ama. Mas por quê? Não sei o quê. Porque ele não me bate. Sério? Nesse mesmo lugar também, esse aqui até que seria, sei lá, não sei, vou falar sobre ela não, deixa quieto, tá gravando, quero briga não. Nesse mesmo lugar, professores podem bater nos filhos para ensiná-los. E o pai briga com o professor se o filho fizer besteira na escola e não apanhar. Bater mesmo. Para nós isso aqui é estranho, não é? No mínimo é estranho. Na Nigéria, isso é cultural. É normal. Quer que fique pior? Ó, no Afeganistão, casamento, regiões tradicionais, meninas podem ser prometidas em casamento ainda criança, como forma de acordo entre famílias. Uma aliança entre famílias, vendendo a filha para casar com outro, dando para casar com outro. E sabe a partir de quantos anos? 10 anos. Para nós isso é crime, no Brasil isso é crime. Quase todo o planeta isso é crime. Lá, a partir dos 10, a criança pode ser dada para outro como esposa. E outro velho, às vezes, adulto, bem maior. Lá é cultural. Em alguns lugares do Afeganistão. Em algumas áreas do Nepal, o Nepal que teve essa revolta esses dias, né? Isso aqui é para mulher também. Em algumas áreas rurais, acredita que se mulher tiver menstruada, ela traz uma má sorte ou uma impureza. Então elas são obrigadas, durante esse período, a dormir em cabanas isoladas, fora de casa, essa semana. Sem contato com a família. Olha que coisa que tem aqui, ó. Esse costume já causou a morte de mulheres por frio e sufocamento. Não obedeceu, foi assassinada. Obedeceu, ficou num lugar, deu um frio terrível, a mulher ficou lá morrendo de frio, literalmente, até morrer. Porque nesse período ela não pode ter contato com ninguém. Isso aqui é do Nepal, alguns lugares do Nepal. Na Arábia Saudita, as mulheres têm que pedir permissão ao homem para poder viajar, estudar, trabalhar. Culturalmente, isso é visto como um cuidado e uma honra e não como uma opressão. Algumas partes já até acabou, mas continua. Ó, esse aqui é para a juventude. Na Pápua, na Nova Guiné, existem rituais satânicos de iniciação à masculinidade. Ou seja, para virar homem tem que passar por isso. Em certas tribos, esses rituais de passagem são muito extremos, fazendo jovens adolescentes terem cortes corporais no seu corpo, dolorosos e sangrentos, para serem tidos como homem naquela tribo. É o famoso ritual Baal, né? Oferece próprio sangue.
Isso são só 5 que eu separei. Se você ler o livro chamado Impacto, alguém já leu esse livro chamado Impacto? Do Dr. D.L. Oswald, já leu? O nome é perfeito, porque você lê e fica impactado. Fica chocado com o que o T.L. Oswald ele diz nas culturas lá da África que ele foi e viu. Coisa absurda, normal lá. Nem crime lá é normal. Cultura. Foi botado na cabeça que é cultural, então é normal fazer isso. Agora, deixa eu explicar para você o que o Daniel e companhia iam aprender na Babilônia como cultural. Algumas coisinhas que são contrárias à palavra de Deus. Uma delas, o politeísmo e a adoração às imagens. Eles tinham que aprender sobre isso, como que adora cada imagem, como que adora cada entidade e quais são os deuses da Babilônia. Eles eram obrigados a estudar sobre esses deuses. Aprender, esse é o Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal. O culto a esse Deus aqui é um sacrifício do primeiro filho. O culto a esse outro Deus aqui é no templo, tendo relação sexual com as prostitutas do templo. Esse outro culto aqui é o teu próprio sangue. Esse outro culto é assim, é assado. Eles tinham que aprender sobre isso. O que nós chamamos hoje de satanismo. Tiveram que aprender sobre satanismo. Aí vem a lei e fala, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor de Deus. Aí vai aprender sobre vários deuses e sobre cultuar essas imagens, esses deuses. E o que cada um fez. Parecido com o dia de hoje, lá na Babilônia, fala assim, olha, na Babilônia eu vi sobre isso, é uma guerra que houve entre os deuses para a criação do mundo. Aí um Deus criou isso, outro Deus criou aquilo, esse é o Deus do trovão, tipo assim, do trovão, do raio, e da terra, e do sol, e não sei o que lá. Aí vem o Daniel e fica assim, meu Deus, mas o Moisés disse que Deus criou tudo sozinho, o Adão e a Eva. E aqui eles estão falando que é o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus da terra, é o Deus de não sei o que criou isso. Ele aprendeu uma coisa com Moisés, nos livros de Moisés, aí agora outra, tipo na escola, eu aprendi sobre Adão e Eva, estão falando que eu vim da bactéria. Estão falando que de bactéria virou girino, girino virou peixe, peixe virou anfíbio, anfíbio virou réptil, réptil virou macaco, macaco virou meio ser humano, e depois ser humano, depois robô, futuramente robô. Estão falando que meu ancestral é chimpanzé, babuíno. Tem que aprender isso na escola. Vai te ensinar isso na escola também. Quem aprendeu na escola que a gente veio do macaco? Meus ancestrais são chimpanzés, são babuínos. É o King Kong. Mas é o que ele tinha que aprender lá. Não, mas o Moisés explicou, Deus revelou a Moisés que não foi assim, foi Adão e Eva. Mas estão ensinando tudo errado. É o que ele tinha que aprender. Outra coisa que eles tinham que aprender e fazer, a alimentação. Quase toda a comida da corte, onde eles iam ser treinados e trabalhar futuramente, era consagrada aos deuses, antes de ser servida. Vinhos e carnes eram oferecidos em rituais e depois eram servidos na mesa real. Segundo a lei de Moisés, não podia comer nem tocar nessas coisas. E agora? É por isso que vai ter o jejum. Eu não posso. Eles já aprenderam isso. Não posso comer essas comidas. Isso aqui foi consagrado aos demônios, aos deuses babilônicos. E agora? Mas era o que eles colocaram. O que mais? Terceiro, deificação do rei. O rei, ou os reis, eram venerados como os deuses vivos. E era comum ter que se curvar diante da imagem do rei como um ato de adoração. Outra coisa que para os judeus era terrível. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo. Que eu não pude fazer isso. Né? Essa aqui é a mais próxima deles. Aliás, todas são próximas deles, né? Eles tiveram que aprender sobre a cultura babilônica. Magia, astrologia e adivinhação. Os sábios da Babilônia, que eles se tornaram deles, eram os feiticeiros, eram magos, eram astrólogos, eram encantadores, aí amplia, né? Necromantes, feiticeiros e por aí vai.
Eles interpretavam sonhos, presságios, a posição das estrelas, o que chamam de signo hoje, astros, né? Com base na religião e na política. Outra coisa que é totalmente proibido pela lei. E a quinta e última coisa que eles também foram doutrinados como algo normal era o culto da prostituição sagrada. Mulheres, e às vezes homens, se entregavam sexualmente em rituais religiosos dentro do templo daquela entidade. A imoralidade, ela era ritualizada e aceita como devoção aos deuses. Uma forma de culto aos deuses é através da imoralidade. Até hoje é assim. Essa imoralidade está cultuando alguma entidade. Está abrindo porta para a entidade da imoralidade. A sexualidade em Israel é rígida, com princípios morais e familiares. Para Deus, Levítico 18 diz que isso é abominação, mas para lá era normal. A educação e a cultura, os costumes babilônicos, a língua e por aí vai, né? Então, tem a mitologia pagã, a sexualização liberada e ritualizada, o ocultismo, o rei como semideus, a consagração a ídolos, o politeísmo, a idolatria, tudo isso, esses jovens que foram sequestrados iam ficar 3 anos aprendendo sobre isso e entendendo que era normal e que se não fizesse, seria morto. Fora de casa, sem pai, sem mãe, numa terra estrangeira, sobre o domínio de uma nação inimiga. Pensa comigo, naturalmente falando, vai dar certo ou vai dar ruim? Vai dar ruim, e deu ruim para a maioria. Mas para esses 4 deu certo. Amém, pessoal? Anota essa frase eu ouvi, não é minha não. Eu ouvi e guardei. Estava na academia quando eu ouvi e guardei comigo. Anota essa frase aí, ó. Quem é discipulado não será manipulado. E o contrário é verdade. Quem não é discipulado será manipulado. Você acha que Daniel, Sadraque... Posso falar assim ou não? Pode bater? Vai bater agora, hein? Você acha que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego iam ter uma cabeça firme em Deus indo para a escolinha uma vez no mês? Indo para a igreja de vez em quando? Papai e mamãe trazendo de vez em quando? Não lendo Bíblia em casa? Não ensinando dentro de casa? Tu acha que agora fora de casa, sem pai, sem mãe, sendo obrigado a aprender essas coisas, eu vou ser fiel a Deus? É claro que não vai. Para esses garotos aqui, tá tão decidido a estar firme em Deus, porque dentro de casa, pai e mãe implantou as sementes de Deus dentro deles. Agora o pai e a mãe não está presente, mas o legado está dentro deles. O ensinamento discipulado, a doutrina, as sementes do reino estão tudo dentro deles. Vai ser assim. Esse é o trabalho que eu tenho que ter com Ezequiel e com a Lídia. Não tem como eu ficar as 4 horas da escola com ele, vendo o que o professor vai falar para eles. Vendo o que as pessoas vão falar para eles na rede social, o que os colegas vão conversar, o que ele vai ver na série, no filme. Não tem como eu tomar conta das 24 horas. O que eu tenho que fazer é igual a Nabucodonosor queria. Jovens que são da nobreza, são estudados, foram educados. Eu tenho que educar, ensinar o meu filho a pensar por conta própria, a não deixar os outros pensarem por ele, ensinar ele a decidir, a honrar. Eu tenho que implantar nele agora, que lá na escola, lá na faculdade, onde ele tiver um endemoniado lá tentando botar a cultura babilônica, ele vai fazer igual o Daniel e os amigos, vai ouvir, vai aprender, mas não vai crer nem praticar. Eu vou ouvir, o Daniel ouviu. Você acha que o Daniel bateu boca? Pro professor lá da época? Quem criou tudo foi Jesus Cristo. Na época ia falar Jeová, né? Foi Jeová. Não foi esses deuses aí, não. Não foi Nabu e não sei mais o que, os nomes Nebal. Não foi nada disso, não. Quem ele ia bater boca? É o que, Daniel? Mata ele agora. Ele fez isso, não. Ele ouviu as besteiras, aprendeu. Ó, na Babilônia diz que foi esses daqui. Eu não queria nada disso, mas eu estou aprendendo.
Aí na prova lá, quem criou o sol? Ah, foi Deus aqui, ele escreveu. Mas ele sabe que foi Jeová. Quem criou a lua? Ele bota, foi essa entidade tal. Mas ele não crê que foi isso, mas ele bota. Ô Daniel, nota 10, hein? Respondeu certinho. Como é que se cultua a deusa tal, tal, tal? Aí ele bota lá, tem que se prostituir no templo com 3 mulheres, com tal homem e não sei o quê. Ô Daniel, acertou de novo. Mas eu não creio nisso. Não concordo com isso. Mas é isso que eu tenho que responder para poder passar na prova, passar no teste. Eu aprendi, eu respondi, só não creio e nem vou seguir isso. Amém, igreja? Quem está entendendo? Por quê? Porque eu já aprendi antes. Lembra? Uma das formas de se blindar contra a mentira é já estar implantada a verdade. Agora é difícil ser manipulado uma vez que eu fui discipulado. É difícil me enganar com a mentira uma vez que eu já conheço a verdade. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, pessoal? É assim que funciona. É assim nessa época. Na época do José no Egito foi a mesma coisa. Israel no Egito, a mesma coisa. A mesma coisa aqui. A mesma coisa no dia de hoje também. Não mudou nada. É a mesma coisa. Cadê os jovens? Jovens estão ouvindo, jovens? Vão ouvir, algum dia talvez vai acontecer isso. De ouvir que ninguém nasceu homem ou mulher. Independente da genética e do corpo. Que você escolhe se você é homem, se você é mulher, se você é um bicho. Você vai ouvir isso na escola. De um professor retardado. De um professor endemoniado. Vai ouvir isso um dia na escola. Aí você vai achar o quê? Que nem homem nem mulher? Vai achar o quê? Que você é um bicho? É um abjeto? E depois, não, eu escolho se eu quero ser uma mulher? Não, porque não, a droga, ela tem um certo benefício, tem sim, dá dinheiro para os cabeças da corrupção. Só esse o benefício da droga. Só esse. Vai acontecer isso um dia também. Então, eles foram ensinados. Não tinha mais pai presente, mãe presente, não tinha mais um ambiente favorável, tinha nada favorável. Tudo externo era contrário, mas aqui dentro eu aprendi. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo, quem está compreendendo, é isso aqui. É isso aqui. Vamos continuar, né? Eu parei com o versículo 4, né? Então, o rei, pega essa parte. O rei, com a sua equipe, queria tirar a mentalidade hebraica e colocar uma cabeça babilônica neles. Igual hoje. Uma cabeça esquerdopata. Doutrinada por um monte de coisa que não presta. É o mesmo sistema. São os mesmos demônios. Só trocou o Nabucodonosor. Agora tem outro nome. Agora são outros reis. São outros governadores, outros professores, por aí vai. Mas é o mesmo capeta por trás disso. Amém? Amém ou não amém? Amém. Continuando, versículo 5. Vou ler direto ali, tá? Vou ler direto ali, que eu guardo a King James. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria quanto tempo? 3 anos de tentativa de manipulação. Né? E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Ou não, ou ser negado. Habilitado ou ser reprovado. Para aqui no 5. Então, outra coisa interessante, né? O rei vai ficar por 3 anos tentando fazer a cabeça deles, racional, e também no emocional. Dá para eles a melhor comida. Não dá para ganhar as pessoas com comida, sim ou não? Vou falar da minha raça, pastor. Fala comigo, pastor ou raça abençoada. Tem um monte de pastor que quando assume uma igreja, para ganhar o coração do povo, primeiro domingo, cafezão. Não é uma estratégia, irmão? É uma estratégia do pastor. É para o povo ficar feliz, esse pastor aqui, eu gostei dele. Chega na igreja, assume a igreja. Domingo que vem vamos fazer um culto aqui da família, vamos fazer um cafezão. Aí o pessoal come, aí faz igual o João 6, na época de Jesus lá. Aí comeu e fala, esse é o verdadeiro profeta que tinha que ver o mundo. Gostei de pastor, comi pão, mortadela, bolo. Esse pastor é muito bom. É o que o rei fez.
Acabei de destruir eles, a nação deles. Acabei de matar os pais deles. Acabei de sequestrá-los para minha terra. Os caras estão tudo com ódio de mim. Tudo revoltado. Então eu vou treinar. Eu vou ganhar também o emocional, o coração deles, fazendo eles comerem a mesma comida que eu também como. A melhor comida da terra. Alguém aqui já comeu? Eu gosto de fazer isso. Dói o bolso, mas às vezes assim, nos restaurantes, são até mais caros. Às vezes é ruim alguns deles, mas aquele restaurante bom, tu come e fala assim, nossa, que comida. Alguém já fez assim, de vez em quando? Vai num restaurante chique, aí come aquele... É o mesmo frango dos outros, mas parece que aquela galinha é diferente. É o mesmo boi, mas parece que esse boi era diferente. Uma comida é diferente, o arroz é diferente, tudo é diferente. Não é assim? Nossa, eu lembro que... Olha que coisa boba, mas é verdade. A primeira vez que eu tomei um cappuccino. Lembra disso, Vanessa? Lá no Norte Shopping. Nem sabia sobre o que existia cappuccino. Aí tinha uma barraquinha ali do meio do Norte Shopping, com um docinho de chocolate e um cappuccino. Aí eu tinha uma promoção de comprar um leve um do Norte Shopping. Aí eu comprei um, levei um, eu e a Vanessa. Quando eu tomei o cappuccino, eu falei, nossa. Falei assim mesmo, é isso que os ricos tomam? Eu quero ser rico, eu quero tomar cappuccino todo dia também. Falei isso mesmo. Há uns anos atrás. Falei exatamente isso. Quando eu tomei a primeira vez um cappuccino, eu falei, nossa. Cauã, já tomou um cappuccino, Cauã? Ainda não? Imagina o Cauã que ama café. Dia que tomar um cappuccino, meu irmão, vai ser até a motivação para ficar rico. Que é caro. Foi o que eu falei. Não, quero tomar todo dia cappuccino também. É um negócio bom demais. Né? Tem alguns que é falso. Você toma e fala, traz graça. Mas tem uns aí que tu toma, meu irmão, que café é esse? Fora do normal. Vai num restaurante e tal, chique assim, nossa, que comida, é isso aqui que eles vão comer. Todo dia. O melhor vinho, melhor comida. Amém? Só tinha um problema. Como a gente leu aqui, a comida, quase toda a comida que era servida no palácio, primeiro ela ia para o templo, ela ia passar pelos rituais lá dos deuses, ia ser consagrada às entidades, e só depois ela vai para a mesa. E segundo a lei, não pode. Não pode comer. E agora? Aí pegou os jovens, tinha que comer isso. Então era uma tentação tanto espiritual quanto física. Você podendo comer uma comida boa, você quer, você pode, mas não vai. Posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso, Deus me deu livre-arbítrio, posso comer se eu quiser. Mas não por causa dos princípios da minha fidelidade, eu vou honrar a Deus. Deus falou que essa eu não deveria comer. Amém, pessoal? Amém. Aí foi oferecida para os jovens. Aí, meu irmão, jovem, comida, arrebentou. Fez eles caírem aí mesmo. Caiu tudo aí. Por causa da comida, né? Continuando, versículo 6, né? Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é o meu juiz; Ananias, Deus é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Deus é o meu socorro. Esses 4 jovens. Continua. 7. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes, até o nome deles foi trocado. A Daniel chamou de Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel é uma entidade, proteja a sua vida. É tipo alguém hoje chegar e falar o nome de uma entidade para você, não, vai com Deus te abençoe. Aí o fulano responde, que Ogum também te abençoe. Que, sei lá, Iemanjá te abençoe. Era o nome do Daniel. Para o inimigo querendo provocar, né? Bel protegeu sua vida. Aí depois Ananias, que denominou de Sadraque, quer dizer amigo do rei. A Misael nomeou como Mesaque, significa quem é como Deus Lua, botou outra entidade no nome dele. E a Azarias, ele deu o nome de Abednego, significa servo
do deus Mercúrio, servo de um demônio. Abednego. Continua. Daniel, aqui começa Daniel a honrar a Deus. Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu no seu... Em tradução que diz, decidiu firmemente, muito boa. Outra diz, assentou no seu coração, não foi uma decisão superficial. Fala comigo, não foi uma decisão superficial. O que é decisão superficial? Segunda-feira eu começo a dieta. Se quer, começa agora. Não, segunda eu começo. Aí lá para quarta já deu ruim. Decidiu no coração, isso é de verdade, amém? Jovem, mas decidido. O que você quer? Não sei, não vou, eu sei o que eu quero. Era jovem, mas já era o quê? Decidido e determinado. Decidiu no seu coração não se tornar impuro, e ia se tornar impuro espiritualmente também, tá? Consumindo as iguarias, a picanha. Tem gente que até o voto vendeu por causa de picanha, não foi? Esse aqui não era promessa, não, era realidade. A promessa até hoje não chegou, né? A gente que até o voto trocou, aqui não, aqui era realidade, a picanha estava lá, só chegar e comer. Há 3 anos atrás foi promessa, que ninguém cumpriu até hoje. Ficou até mais caro, né? As iguarias do rei, nem com o vinho especial, servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster dessa comida, daqueles alimentos. E Deus, olha como é que Deus vai começar a honrar também, ó. Deus fez com que o chefe dos oficiais, Deus moveu o coração, igual a campanha de quarta-feira que estava. Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Em outras palavras, o chefe vai arriscar a própria vida pelo Daniel. Porque se eu dou e o rei sabe, mata eu e eles. Eu vou arriscar a minha vida por um estranho. Quem é que faz isso? Ninguém. A não ser aquele que Deus move o interior. De se importar comigo, de me ajudar, de algo assim. É Deus que move. Então não tem como. Entendeu? Arriscar a própria vida. Por ele. Continua. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel dizendo: tenham medo do meu senhor, o meu rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Porque era com legumes, né? Ia emagrecer. Então Daniel disse ao encarregado, olha o jovem falando, disse ao encarregado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O jejum era dos 4, tá? Não é só Daniel, os 4 fizeram esse jejum. Peço que faça uma experiência com teus servos, olha como é que ele fala, teus servos, por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que estão comendo, que comem as iguarias da mesa do rei. E trate teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Consegue imaginar um jovem de 15 anos falando assim? Difícil, né? Difícil o dia de hoje? Mas jovens que desde cedo foram educados, estudados, doutrinados, discipulados, para saber com essa pouca idade se comportar e falar diante das autoridades. Amém? Amém. Aí você observa e depois o senhor julga. Então ele falou o seguinte, mas se eu fizer isso, vocês só comerem legumes, vocês vão ficar magros, vão emagrecer, vão perder força, o rei vai descobrir e vai matar geral. Aí ele falou assim, faz um teste, 10 dias para testar. Só dá legumes para nós 4. E daqui a 10 dias, aí a gente tiver mais magrinho, fraquinho, só comendo legumes, né? Aí você julga, você dá outra coisa. Você vai ver a aparência. E você depois observa se a gente vai continuar ou não. 10 dias só comendo legumes.
Alguém aqui já fez o jejum de 10 dias só de legumes? Alguém já fez? Alguém acha que consegue ficar 10 dias só comendo legumes? Eu fiz uma vez só esse jejum. Foi nem porque eu quis, foi a igreja que mandou. Nunca tive essa vontade de fazer isso. Mas a igreja botou, eu lembro até hoje, eu estava em Japeri nessa época. Era do dia 1º de dezembro até dia 10 de dezembro. Aí eu fiz esse jejum. Eu como legumes, todos os legumes. Primeiro dia, de boa, deu para aguentar. Comi legume no almoço, legume na janta. Segundo dia, dor de cabeça já. Segundo dia, olha para o legumes, você já quer tacar na parede esse legumes. Tá só no segundo dia. Terceiro dia tá em pânico. Já tá em desespero. Eu senti uma vontade terrível de comer fritura. Sério? Eu queria alguma coisa frita. Só legumes? Então assim, tem que ter algo frito, algo frito, algo frito, algo frito. Não sei se foi errado ou não na época, né? Mas a irmã... Eu comi um feijão. Meu irmão, feijão com tempero é uma delícia. Já comeu feijão sem tempero? É castigo isso daí. Horrível! A irmã temperou. Não, mas o tempero é cebola, não sei o quê. Aí deu pra comer feijão também. Primeira vez eu comi puro, sem tempero. Aí uma irmã lá, não, mas pode comer com tempero. Graças a Deus salvou o feijão. E depois ela falou, aí eu não sei se eu pequei nessa época. O aipim era frito. Acho que eu não podia ver, não sei se pode fritar ou não. Era legume, só que era frito, né? Aí eu fiquei uma semana comendo feijão com aipim frito. Foi o que salvou. E eu comendo isso, e no almoço estava lá a minha esposa, o pessoal comendo batata frita, frango, não sei o que, e eu comendo feijão com aipim. Feijão com aipim. Foi o que eu comi durante 10 dias. Horrível. Dessa época eu não sei como é que era o tempero da época ali. Acho que não sei se fazia frito alguma coisinha ali para salvar. Batatinha frita, eu não pensei nisso, né? Mas era terrível. Só que sabe o que acontece? Não foi 10 dias. Depois de 10 dias, vamos ler, eu já explico, vamos lá, vamos continuar. 15. Que a hora tá passando também, né? 10 dias. 15. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e o quê? Fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Aqui já é sobrenatural isso aqui. Não tem como comer só legumes e tá maior. Ainda que, né, o hipopótamo, o cavalo, o elefante, só come essas coisas, é gigante, né? Já o leão, o tigre, o guepardo, come carne, é magro, não dá para entender. Mas o ser humano não funciona assim. Se comer só legumes, emagrece, baixa caloria. Tem baixa caloria, vai emagrecer, né? Eles ficaram mais fortes. Não é que é mais musculoso, é maior, mais gordinhos, mais fortes. E com uma aparência melhor. Aí foi bênção de Deus. No 8, eles começam a honrar a Deus. Do 9 em diante, Deus vai começar a honrá-los. Vai tocar no mordomo para arriscar a própria vida e deixar fazer os 10 dias. Aí 10 dias depois, eles estão com uma aparência, ainda apenas 10 dias, uma aparência melhor, um pouco mais forte. Para que eu estou indo para academia? Fazer esse jejum aí. Dá menos trabalho. Não, é mais fácil pegar peso do que comer isso. Só isso. Dá uma aparência melhor, mais forte. 16. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que eles haviam sido designado. No lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir o que, igreja? Vegetais. Então eles iam comer só vegetal e beber água durante todo o treinamento. O treinamento era quanto tempo? 3 anos. Aí o rei vai lá e bota naquele calor, a coquinha gelada. Pá! Vai lá e bota lá, no meu caso, né, coca né, é o Ice Tea. Pá! O suco de laranja. Pá! Meus favoritos. E o Daniel, dá um copo d'água aí, por favor. Aí vai lá o rei e bota a picanha, o churrasco. Falar de churrasco dá boa memória, né? Bota o churrasco. Aí vai o Daniel e fala assim, me dá o pepino, me dá o chuchu e a cebola. 3 anos. Misericórdia, hein?
E, lógico, né? O hábito alimentar da época não era tão ruim quanto o nosso hoje, né? Então ajuda um pouquinho. A alimentação da época já era próxima disso. Ajuda um pouco. Mas não dá não. Se não for Deus e tá muito decidido no coração mesmo, 3 anos, café da manhã, almoço, lanche, janta, vendo as pessoas comendo um monte de besteira, um monte de coisa gostosa, aquelas coisas, mas são tudo ruim, consagrado ao demônio, e não poder comer nem beber. Eu fiz uma dieta firme em agosto, firme não, ainda tem falha, agosto, setembro, aí fui viajar. Aí viaja, café do hotel. Tu acha que eu peguei banana, maçã? Era um pão com 3 fatias de queijo prato e presunto. De queijo branco. Bolo, tinha 5 opções de bolo. Um pedaço de cada um dos 5. Até lembrei de uns irmãos aqui que ia dar prejuízo lá. Aí vai uma vez, pega o café. Vai a segunda, pega o suco de laranja. Vai a terceira, pega o... Aí acabou de comer, corre pro banheiro. Experimenta tudo. Fica vendo aquilo ali, eu vou fazer dieta no café da manhã do hotel, já tá pago, já por cima. Não dá. Aí é um lugar diferente, Nordeste, comida do Nordeste é muito boa. Quem gosta da comida do Nordeste? Comida do Nordeste é muito boa. Aí eu fui no restaurante, um deles, como é que era o nome? Mangai. 170 opções diferentes de comida. Era gigantesco. Peguei um prato grande, uma colher de cada. Tum. Eu comi 15, 20 coisas que eu nunca vi na vida. Deu dor de barriga não, mas comi. A mistura nem combinava, mas eu falei, não conheço, eu só tenho hoje para comer. É uma tentação terrível, irmão. Pelo menos para mim, pode ser que para você não. Era muito bom. Ele passou por isso 3 anos. Ele está tendo vontade de comer carne, tendo vontade de beber outra coisa, tendo vontade de tomar um vinho que tomava na época, está com vontade de comer as comidas. Tá com vontade de comer, pode comer, está na frente dele, mas não vou comer. Eu quero, não é que eu não quero, eu quero. Eu posso estar aqui, mas eu não vou. Amém? Isso é honrar a Deus. Eu quero, eu posso, mas eu não. Ainda que eu quero. Minha natureza quer aquilo ali. Eu posso fazer. Deus me deu livre-arbítrio de escolher o que eu quiser na minha vida. Então eu quero e eu posso. Mas por amor a Deus, por princípio, eu não vou. Amém, pessoal? Isso é honrar a Deus. Aí durante 3 anos, só comendo vegetais. Os legumes lá da época, do tempero que era da época, 3 anos. Mas eram os 4 juntos, um ajudando o outro a continuar. Ficaram melhores de aparência, ficaram mais fortes e por aí vai. Aí 17, vou correr por causa do horário. 17, no caso destes 4 jovens, olha que bonito, aprove a Deus lhes abençoar com uma especial sabedoria. Não é só abençoar com sabedoria, é abençoar com uma sabedoria especial. Também com uma especial inteligência. Olha isso daqui, isso aqui choca a religiosidade. Deus deu especial sabedoria para aprender o quê? Volta lá, rapaz. Toda a cultura. Para aprender a bruxaria, a feitiçaria, a astrologia, a magia negra, a capetada toda que tinha na Babilônia. Para entender a cultura da época. Olha que coisa. Isso aqui choca o religioso. O espiritual consegue discernir. O religioso fica incomodado, vai fazer vergonha. Para aprender toda a cultura e a ciência, o conhecimento, os ensinamentos, os livros, tudo aí vai, continua. E a Daniel ainda recebeu algo a mais. Então os 4 receberam especial inteligência e sabedoria em toda a cultura babilônica, tudo que eles ensinaram, eles entenderam tudo que eles ensinaram, né, e tudo mais. E para o Daniel ainda deu a mais uma capacidade para interpretar sonhos e
visões de todos os tipos. Então, passado o tempo, os 3 anos, que o rei havia determinado para a preparação deles, dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Então estava lá os 4, mais os outros também. Aí agora eles vão ser testados. O rei preparou vários enigmas, perguntas, histórias, casos, para perguntar como você faria, como você reagiria, para fazer várias perguntas para todos eles, né? 19. E o rei conversou com todos eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias. Aí ele vai adiantar o tempo, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram, olha isso aqui, eram os 4, eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos, adivinhos que havia em todo o seu... A pergunta, esses 4 jovens eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que os outros jovens? Não. Do que os que já eram magos e sábios e astrólogos. Aqueles que já estavam lá há 30 anos como mago, há 20 anos como adivinho, há 40 anos como astrólogo, como místico, do que os anciãos, pessoas que nasceram na Babilônia, que a vida toda estudou sobre isso, eles em 3 anos agora eram 10 vezes mais do que eles. Não comparou eles com os outros jovens, não. Era com aqueles que já eram magos, místicos e adivinhos. Eu também achava que eram os jovens. Eu sempre achei, não, é 10 vezes mais do que os jovens. Não, é 10 vezes mais do que os que já eram formados. Em 3 anos, mais do que aqueles que estão estudando sobre isso há 30, 40, 50, a vida toda. Diga glória a Deus. Quem é que faz isso? Só Deus pode fazer isso. Deus está honrando, porque eles honraram a Deus. Honraram no versículo 8, do 9 até aqui é Deus honrando eles. 10 vezes mais sábios, mais instruídos, melhores nas respostas do que todos os magos, os místicos, adivinhos que já haviam em todo o seu reino. Continua. Até acabar o capítulo. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu. O rei foi diligente lá, ó, diligentemente. Aí ele vai adiantar o tempo. E assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano do rei Ciro, até os 90 anos. Até uns 89, 90 anos. Aqui ele passou 3 anos, o imperador. Ele tinha entre 18 a 20, no máximo. Com 18 a 20 anos, eles já eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que os sábios de lá com 60, 70, 80 anos de idade. Amém, pessoal? Para jovens que estão em escola ainda, ou para todo mundo que ainda está estudando, faz uma prova não sei o que, você pode fazer isso. Faz um propósito com Deus, de oração, de jejum, e pede para Deus te abrir o entendimento, te dar inteligência e sabedoria, capacidade para entender a matéria, para passar na prova, para arrebentar, para ser promovido onde você está, onde você vai. Amém? Deus dá. Deus aqui dá sabedoria, inteligência, capacidade. Deus dá. Faz um propósito de buscar a Deus, de oração, de jejum, algo do tipo, e vai pedindo. E Deus vai te aumentando o entendimento. Amém, pessoal? Amém. Quem entendeu a pregação, a palavra? Agora Deus vai honrar eles. 10 vezes mais do que todos os outros. Eu já orei muitas vezes assim para Deus, né? De vez em quando eu esqueço, de vez em quando eu olho e volto a lembrar, para Deus me dar uma especial sabedoria e inteligência. 2 coisas para a gente poder terminar a pregação, né? Que eu anotei aqui, que eu não posso esquecer. Que é o versículo 17. Volta para o versículo 17, que é justamente a parte que eu falei que choca a gente, né? Versículo 17.
No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e a ciência da Babilônia. Então, 2 coisas, né? A primeira, eles aprenderam sobre a religião babilônica, sobre seus deuses, os rituais, os sacrifícios, os cultos, cada entidade, como se serve, o que ela é, qual é o poder dela, o que ela faz. Deus deu essa entidade para aprender. E Daniel não discutiu com eles. Não, isso é mentira. Não, isso aí é Deus que faz. Não, isso aí não está errado. Não, isso aqui é pecado. Ele não discutiu. A gente tem que ter a sabedoria de não querer implantar na força nas pessoas o que nós cremos. Porque normalmente dá o quê? Briga. Uma coisa que é muito errada, por exemplo, na política do Brasil. Existe o grupo de direita e o da esquerda. O da direita não vai para a esquerda, o da esquerda também não vai para a direita. A maioria é assim. Mas por quê? Porque o da direita só ataca o da esquerda. O da esquerda só ataca o da direita. Aí mesmo fica com raiva da esquerda, com raiva da direita. Aí não muda nada. Não tá errado isso. Ah, não, mas isso aí que estão te ensinando, tá defendendo o aborto, tá defendendo não sei o quê, isso é errado. Mas você não tem que brigar e condenar. Foi colocado essa cabeça babilônica nela. Ele tem que entender e tentar convencê-la, orar para o Espírito Santo tirar esse entendimento, para tirar isso e dar um bom exemplo, dar um bom testemunho, e por argumentos fazer ela por conta própria perceber, não, isso que eu estou acreditando é errado, isso acaba com a minha vida, e ela mudar de ideia por conta própria. Que aos poucos, alguns vão fazendo isso. Mesma coisa na religião. Conhece um católico, conhece um espírita, conhece um... Respeita ela e a sua religião. Ah, mas é errado, a pessoa vai para o inferno, não sei o quê. Para a gente crê que é errado, ela não crê nisso. Você dá o bom exemplo, dá o bom testemunho, dá testemunho, deixa o espírito convencer de outra forma, né? Brigando e falando que ela vai para o inferno, não vai adiantar nada. Ficar discutindo, brigando, porque fulano é isso, fulano é a idolatria, e a imagem, e os espíritos, e não sei o quê. Está resolvendo? Não está, pelo contrário, está brigando cada vez mais. Aí não que a pessoa fica com raiva, e pior de tudo, é um crente que faz isso, ela fala assim, ó, esses crentes é tudo assim. É porque tem uns assim, meio alienado, meio fica brigando, aí ela fala que todos os crentes, mas não são todos assim. Tem crente que é igual o Daniel, que tem sabedoria, e não tenta enfiar na goela abaixo o cristianismo da pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Você já viu Jesus tentando enfiar a ideologia, a esquerda dele, na goela do povo? Dos fariseus? Não fazia nada disso. Ele pregava e acabou. Eu só prego. Eu dou o bom exemplo, dou o testemunho. Agora, quem crê, creu. Quem não crê, não creu, acabou. Quem mudar, mudou. Quem não mudar, não mudou. Lembra? Preguei isso aqui essa semana. Sexta-feira passada, eu acho. Ele chegou, pregou na Galileia, o povo se admirou e não creu. O que ele fez? Foi embora, acabou. Marcos capítulo 6, versículo 6. Ele não discutiu, não brigou, o povo incrédulo, o povo não sei o que, vocês vão para o inferno. Preguei, ensinei. O povo gostou da pregação, ficou admirado, mas não creu. Ele foi embora pregar em outro lugar. Mais tarde volta para Galileia, depois vai para lá de novo, para cá. Existe um tempo. Amém, pessoal? Então, escola, trabalho, vizinhança, família, sempre vai ter aqueles cuja cabeça, vamos dizer assim, ó, é hebraica, e aqueles cuja cabeça é babilônica. Na família tem gente assim. Na escola vai ter gente assim. No teu ciclo de amizade vai ter gente assim. A gente vai fazer igual a Daniel. Eu vou aprender, no caso dele, né? Mas não vou crer nem praticar. Vou chegar na escola, vai ter uma aula lá que, pra mim, só baboseiro, tem nada, tá tudo errado isso daí. Vou ouvir, vou aprender, na prova vou responder o que o professor quer que eu responda, mas pra mim tá tudo errado isso aí. Só que eu vou seguir a regra do jogo. Preciso discutir, preciso brigar. Se tiver um debate, uma conversa, eu falo, eu até passo o que eu creio.
eu até passo o que eu entendo. Porque na escola vão falar até mal de rico e de dinheiro, por exemplo. Que o rico é tudo ladrão, avarento e tem não sei o quê, vai falar um monte de besteira. Eu vou ouvir aquilo ali, vou responder igual eles querem que eu responda. Não, na minha opinião, o dinheiro é neutro, ele é ruim para quem é ruim, ele é bom para quem é bom. Ponto final. Quem entendeu o que eu estou falando? Deus deu sabedoria para aprender. Ele aprendeu tudo lá da Babilônia. Aprendeu tudo, não creu em nada e não praticou nada. Continuou firme no que ele aprendeu antes, lá em Judá. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Para quem foi bênção? É importante para hoje, sim ou não? Sim. Demais. Muito importante para hoje. Aí o pessoal de casa, para me ajudar, essa palavra tem que chegar a muita gente. Curte, comenta e compartilha, para ela crescer. Você daqui comigo, vai para a parte da igreja, vai lá na parte da igreja depois, em casa, aí pega essa gravação de hoje, faz igual, curte, comenta e compartilha, para mais pessoas ouvirem também a palavra de Deus, serem alcançadas. A palavra é para hoje. Amém? Glória a Deus. Sentado mesmo, coloca a mão sobre o seu coração. Poderoso Deus, muito obrigado por essa palavra abençoada, pelo recado do Teu Espírito Santo ministrado aos nossos corações. Que essa palavra cresça, frutifique, prospere, 30, 60, 100 vezes mais ao coração de todo o Teu povo, e isso para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça. Nos ajude de uma forma, Senhor, como fez com Daniel. Isso não partiu somente dele. Teve sim um lado do Senhor espiritual, mas teve um lado da família, um lado dele também, para eles estarem tão firmes e decididos. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração firme, decidido, firmado nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, a não sermos manipulados pela cultura dos nossos dias de hoje, a entender que o certo vai continuar sendo certo, ainda que as pessoas não estejam praticando, e que o errado vai continuar sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Era errado comer da comida do rei. E tirando aqueles 4, todos os outros jovens comeram aquela comida. Estava todo mundo fazendo. Talvez se viam agora até como babilônicos. Depois do treinamento, já não se viam mais como judeus. Já não viam mais como pertencentes ao Deus verdadeiro. Já serviam a outros deuses. Foram corrompidos. Mas gigantesca maioria daqueles 4 eram diferentes. Nós temos que ser diferentes. Não seguir as multidões, a maioria. A maioria é aquela que murmura e morre no deserto. A maioria é aquela que manda prender Jesus, crucificá-lo e soltar o ladrão do Barrabás. A maioria é aquela que quer apedrejar o Estevão por ter falado a verdade. A maioria, infelizmente, é aquela que é manipulada, e o manipulado, ele sempre sofre as consequências. A palavra fala do manipulado como alguém alienado, como alguém incauto, como alguém tolo, como alguém insensato, como alguém que se desviará da verdade e irá para o caminho da morte. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Que o Senhor nos dê uma mente firme nas verdades espirituais do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, dê uma mente firme aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos futuros filhos, para quem ainda vai ter filhos, e aos nossos jovens da igreja, para terem uma mentalidade decidida em honrar ao Senhor. Durante 3 anos, foi doído, foi triste, foi difícil, mas depois dos 3 anos vem a promoção, e agora eles podiam comer o que quisessem, porque eles podiam selecionar, separar, antes de passar pelo ritual.
e comer o melhor. Podiam comer agora depois, sem passar pelos templos e pelos rituais pagãos. E não só podiam, como também foram exaltados. Foram exaltados, tiveram cargos maiores, tiveram recompensas maiores, privilégios maiores. Começou a ter uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serviu, entre aquele que honrou e aquele que não honrou. E durante esses 3 anos, alguns que se corromperam também foram promovidos. Também foram chamados para trabalhar no palácio, mas não tinham a mesma sabedoria, não tinham a mesma inteligência, não tinham a bênção de Deus como eles tiveram. Outros foram reprovados, foram rejeitados e ficaram escravos até o final da vida. O Senhor honra aqueles que te honram, nos ensina a te honrar, mesmo com toda essa cultura babilônica e às vezes até dentro da igreja, às vezes vindo até de irmãos e irmãs, chamados irmãos na fé, mas que a cabeça, uma certa mentalidade ainda é babilônica, ainda fala besteira, ainda ensina besteira, ainda acha que está certo fazer aquela besteira. Mas para nós o certo é o que está escrito. Até mesmo se o que o pastor falar tiver contrário ao que está escrito, esquece o que o pastor falar. O que eu quero é o que está escrito, porque o que está escrito é a palavra de Deus. O que o pastor fala, às vezes é a palavra de Deus, às vezes não. Se o que ele está falando é a palavra de Deus, amém. Se não, então eu vou ouvir, vou respeitar, mas não vou crer, nem concordar, nem praticar, porque eu quero o que está escrito na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra que há 10 dias atrás, há 2 quinta-feiras que se passaram, o Senhor me deu essa palavra para compartilhar hoje com o teu povo. Infelizmente, uma grande parte que era para estar aqui não veio. Vai assistir em casa, beleza. Muitos não vão assistir. E mesmo que ouviram eu dizendo, Deus me deu essa palavra para trazer hoje para você. Alguns, infelizmente, perderam, não foram fiéis em vir na primícia do domingo do mês ao Senhor. Perderam a bênção. Não foram como Daniel. Não foram como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram infiéis, falharam, erraram. Alguns talvez com motivo, obviamente, passou mal, não pode vir, mas uma parte, infelizmente, deixou-se ser enganado na mente e perdeu a batalha. Para a preguiça, para o sono, para o desânimo, para a lei falsa da compensação, não vou, mas eu leio em casa, não vou, mas eu assisto em casa. Obrigado por aqueles que venceram e vieram, porque para muitos foi luta ter conseguido vir para receber essa revelação de hoje. Mas para quem veio, eu tenho certeza que foi verdadeiramente alimentado pelo Senhor. Obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus.